Certamente já ouviu falar nas inteligências artificiais, pois esse é um assunto mais abordado na internet nos últimos anos. Com a viralização do ChatGPT, esse tema se tornou e vem se tornando muito mais patente na nossa vida, e muitos até já começam se tornando dependentes desta tecnologia. Mas e aí? Já se perguntou o que é a inteligência artificial e qual o seu verdadeiro propósito? Quais os benefícios traz para a humanidade e quais os problemas acarreta? Se sim, então fique comigo até o final desse vídeo e vamos à busca das respostas a essas perguntas. As inteligências artificiais, IAs, são os sistemas computacionais projetados para simular a capacidade de pensar e tomar decisões de forma semelhante aos seres humanos. Elas têm se desenvolvido rapidamente nas últimas décadas e estão sendo aplicadas em uma variedade de setores, desde assistentes virtuais, carros autônomos, por exemplo. Na China já é possível ver carros se locomovendo sem a necessidade de um motorista. E isso ameaça todos aqueles que trabalham com táxis para ganhar a vida. Daqui a pouco tempo, todo mundo vai preferir um carro dirigido por uma inteligência artificial do que por um humano, pois as chances de uma IA cometer erro e criar um acidente é muito baixa, uma vez que o sistema será o mesmo para todos os veículos. Nesse caso, será como uma única pessoa a conduzir todos os carros e ele sabe quem tem ou não tem prioridade na estrada. Aí, as estradas serão muito mais seguras, mas muitos profissionais serão aposentados. Também já é possível ver as IAs diagnosticando câncer a um nível que um médico a olho nu não conseguiriam detectar, pois eles conseguem identificá-los bem no início e assim podem evitar a sua evolução. Isso é maravilhoso, porém, os profissionais dessa área começam se tornando obsoletos e ultrapassados. Será preciso se reinventar para que possa continuar sendo relevante num mundo onde a frieza e a eficiência dos robôs se torna a regra. E isso será possível simplesmente para aqueles profissionais que conseguem demonstrar afeto e criar emoções, tendo empatias pelos seus pacientes. Porque nesse mundo futuro dominado pelas inteligências artificiais, o calor humano e o afeto será uma joia preciosa. E quem tiver essa capacidade vai se destacar e permanecer relevante. Por isso lhe sugiro um excelente livro que lhe ajudará a conhecer e dominar as suas emoções, desenvolvendo a sua capacidade de conviver consigo mesmo e com o próximo. O livro O Código da Emoção é um livro escrito pelo autor e terapeuta Bradley Nelson. Apesar de publicado em 2007, o seu conteúdo se adequa ao momento que estamos vivendo. O livro apresenta uma abordagem inovadora para compreender e lidar com as emoções. Nelson desenvolveu o que ele chama de método de liberação emocional, Emotion Code, que se baseia na premissa de que as emoções negativas podem causar desequilíbrio energéticos e contribuir para problemas físicos e emocionais, no que toca ao relacionamento consigo mesmo. Ele propõe que, ao identificar e liberar essas emoções presas, podemos restaurar o equilíbrio e promover a cura. O livro começa explicando os fundamentos do método da liberação emocional e como as emoções afetam nosso bem-estar.
O autor argumenta que as emoções podem se tornar aprisionadas em nosso corpo, formando muros emocionais que podem bloquear nossa vitalidade e causar desconforto físico e mental. Em seguida, o autor oferece um guia prático para identificar e liberar essas emoções presas. Ele apresenta uma técnica simples que utiliza um sistema de testagem muscular para acessar o subconsciente e identificar emoções específicas que estão causando problemas, podendo transformá-lo assim no seu próprio terapeuta. O livro também aborda a influência das emoções na saúde e no relacionamento com os outros. O autor explora também como emoções negativas como a raiva, tristeza e o medo podem afetar nossos padrões de comportamento, relacionamentos interpessoais e até mesmo a nossa capacidade de alcançar o sucesso. Ao longo do livro, o autor compartilha exemplos de casos reais e que o método de liberação emocional foi aplicado e os resultados alcançados. Ele enfatiza a importância de liberar essas emoções presas para alcançar uma vida mais plena, saudável e emocionalmente equilibrada. Bom, se quiser aprofundar mais nos ensinamentos de Bradley Nelson, vou deixar o link do livro aqui embaixo do vídeo. E voltando para o assunto do vídeo, as inteligências artificiais acarretam uma ampla gama de vantagens, como por exemplo, eficiência e automação. As inteligências artificiais têm o potencial de realizar tarefas de forma mais rápida e eficiente do que os seres humanos, melhorando a produtividade em diversos campos, precisão e redução de erros. As IAs são capazes de processar grandes quantidades de dados e fornecer resultados precisos e consistentes, minimizando erros humanos. Avanços na saúde e medicina. As inteligências artificiais podem ajudar no diagnóstico médico, identificar padrões em grandes conjuntos de dados médicos e auxiliar na descoberta de novas terapias e medicamentos. Melhoria na eficiência do usuário. As IAs são utilizadas em sistemas virtuais e chatbots, oferecendo suporte e atendimento ao público mais eficiente e personalizado. Automação de tarefas perigosas. As inteligências artificiais podem ser usadas em ambientes perigosos para os seres humanos, como exploração espacial, desativação de bombas e operações de resgate. Entretanto, nem tudo é benefício. Existem também alguns possíveis problemas que elas acarretam consigo, como por exemplo, desigualdade e exclusão. Existe o risco de que a inteligência artificial aprofunde as desigualdades sociais e econômicas, caso não seja acessível a todos ou seja mal utilizada. Perda de desemprego. À medida em que a automação avança, algumas profissões podem se tornar obsoletas, resultando em desemprego e a necessidade de requalificação profissional. Privacidade e segurança. A coleta e armazenamento massivo de dados pelas inteligências artificiais podem levantar preocupações sobre privacidade e segurança, bem como o uso indevido de informações pessoais. Viés e discriminação. As IAs são treinadas com base em conjunto de dados existentes, o que pode resultar em preconceitos e discriminação se esses dados contiverem vieses humanos. Dependência excessiva. Uma dependência excessiva
de IAs pode tornar os seres humanos menos capazes de realizar certas tarefas sem a assistência de uma máquina, levando à perda de habilidades e autonomia. No entanto, é importante que a pesquisa e o desenvolvimento de inteligências artificiais sejam acompanhados por considerações éticas e regulamentações adequadas para garantir que essas tecnologias sejam usadas para o bem da humanidade, minimizando seus possíveis efeitos negativos. Por isso, continue aprimorando-se e se mantém relevante para enfrentar esse novo mundo que se aproxima como uma onda gigante pronta a inundar o mundo. Fique bem e até mais.